É isso aí, boa noite. Mais uma vez, chegamos na tua casa com o nosso programa Jogada de Fé. Eu quero te agradecer pela oportunidade, hein? O nosso programa hoje está muito bom. Antes que eu esqueça, quero mandar um beijão no coração de cada um que está lá no bar do Maurão, lá no bar do CC, na região do Parque Capuava, em Santo André, ABC Paulista, o povo lá que é fiel. Um beijão no coração do Mauro, do bar e de toda essa rapaziada aí, tá bom? O nosso programa hoje está muito bom. Nós falamos aqui de Santo André, região do ABC Paulista e pela NET ABC, canal 9 digital ou 96 analógico. E para você que assiste o Jogada de Fé, é espalhado pelo mundo, www.redecotv.com.br. Hoje nós vamos ter os gols da rodada do Campeonato Paulista, nós vamos ter também notícias sobre os times brasileiros que estão na Libertadores e também sobre o Santo André, que joga amanhã contra o Goiás pela Copa do Brasil. O nosso programa está muito legal hoje e para nos ajudar a conduzir esse programa que tem sido um diferencial, um programa de esporte diferente. É o esporte como você nunca viu. É ele, o maior comentarista do Brasil, Rogério Garruti. E antes dele falar, o pau vai comer aqui, porque o Rogério tem falado desde do início do Jogada de Fé, há 2 meses atrás, que o São Paulo é melhor do que o Corinthians. E o Fábio Beza não concorda. E agora o São Paulo vai jogar contra o Corinthians, nós queremos ver. Rogério Garruti, boa noite, meu irmão. Boa noite ao pessoal de casa. Agora nós vamos ver. Agora é Corinthians e São Paulo. Eu não falei que o São Paulo é melhor que o Corinthians. O elenco do São Paulo já mudou melhor. De opinião? Não, o time do Corinthians é mais arrumadinho, né? Mas você o tá elenco pipocando do São... só... E agora nós vamos ver os dois na Libertadores e no Paulista. Agora eu quero ver, mas é isso aí, então já tá a gente certo. fala. Ele falou do elenco, tá certo. E nós hoje recebemos a visita de uma pessoa muito especial. De um modo geral, a gente tem trazido aqui pessoas envolvidas com futebol, porque me parece que a facilidade é maior para a gente conseguir pessoas envolvidas com futebol. Mas o Jogada de Fé não se resume a futebol. A gente tenta trabalhar outros esportes também. Então eu trago ele, que é mestre de karatê, com experiência em outras artes marciais, como jiu-jitsu e também kickboxing. E ele é professor da academia Karatê Taiokan, de Santo André. É ele, o famoso Ednei Albigese. Mestre, boa noite, tudo bem por aí? Boa noite, tudo Seja bem? bem-vindo. Muito obrigado pela oportunidade de falar um pouquinho legal. sobre o karatê e as artes marciais. Professor, mestre, está sendo um prazer para nós. Aliás, nós nos conhecemos há alguns minutos atrás, já nos identificamos. É uma honra ter você aqui e a gente aprender com você sobre o karatê, beleza? Muito bem, muito obrigado. Esteja à vontade no nosso meio. E eu quero convidar você para que você ligue no 2379 4733. Sabe qual é a pergunta de hoje? A pergunta é: o praticante da arte marcial, será que ele pode tornar-se mais violento? Por exemplo, faz de conta que eu, Leandro, pratico arte marcial. No trânsito, se alguém me xingar, eu me tornarei mais corajoso para enfrentar? No enfrentamento, será que eu vou ficar mais irritado, etc? De uma forma bem simples. Qual é a sua opinião? A arte marcial pode tornar o jovem, por exemplo, mais violento? Ligue 2379 4733. Nós queremos saber a sua opinião. Aqui o povo tem oportunidade, aqui tem liberdade para se expressar. E no final do programa, nós vamos selecionar um nome, tomara que seja o seu, e você vai levar para casa, você vai retirar aqui na Rede Eco TV uma camisa. Uma camisa de um time de várzea. Eu vou tentar explicar em 30 segundos. Lá no CECI, lá em Santo André, no CECI, o Tatinha, presidente do CECI, esteve aqui há poucos dias com a gente. Lá no CECI acontecem alguns campeonatos internos. E cada time é um campeonato de master, acima de 50 anos, a partir de 50 anos. É um campeonato de veterano. Cada time leva o nome, professor Ednei, de um país. E esse time aqui é a Holanda. Representa a Holanda, tá certo? Essa camisa foi cedida pelo Mi, um beijão no coração do Mi, e pelo PI também, que são nossos parceiros. Então essa camisa da Holanda, que é um time de várzea que disputa uma Copa da Amizade lá no CECI, na região do Parque Capuava, em Santo André, São Paulo, você vai ligar e vai concorrer a esta camisa bonita, tá bom? 2379 4733. Obrigado, André, pela filmagem.
Quero agradecer também o Fábio Beza, nosso jornalista, o Elton e também o Eric, que estão do outro lado das nossas câmeras. Professor Edney, é o seguinte, quando e onde surge o Karatê? Explica para nós, por gentileza. Bem, o Karatê é uma arte marcial oriental, né? Ele nasceu no Japão, mas com grande influência de outros países orientais, né? Da China, da Coreia, mas basicamente ele nasceu na ilha de Okinawa, né? Que na época ele era uma província do Japão. E na época do século XVII, século XVIII, que ele começou a ser desenvolvido. E no século XIX ele criou o nome Karatê Taiokan. Karatê, desculpe. Karatê. Antigamente ele era conhecido como Todê, né? A mão de Okinawa, né? A mão vazia. Então, Todê, a mão de Okinawa. A mão de Okinawa. E depois, quando ele foi para Tóquio, ele, como era um nome em chinês, com ideogramas, escritas chinesas, e na época da Primeira Guerra Mundial e grandes problemas políticos, né, entre os dois países, eles tiraram toda a influência chinesa do Karatê, inclusive mudando o nome, né, e aí ele se tornou Karatê, mãos vazias. Mãos vazias. Cara vazio e ter mão. Cara, e ter mão. Que interessante. Então, em suma, para que entendamos, surge no Japão por volta do século XVII. Por volta do século XVII. No Japão. Que era o antigo Todê. E mestre Edney, qual é o propósito principal do Karatê no seu surgimento? Isso é para defesa pessoal? Sim, no surgimento foi para a defesa social de uma classe oprimida. O que seria essa classe oprimida? Os camponeses. Né? Existiu quando acabou todo esse conflito e essa guerra no Japão, os samurais, eles eram os guerreiros. Eles que defendiam o país. E como acabou-se as guerras, acabou-se o emprego. O imperador do Japão, na época, ele proibiu o uso de arma de todos. Apenas os samurais poderiam usar as armas. Só os samurais. Só os samurais. Só que muitos samurais ficaram desempregados. Não tinha emprego para todo mundo, porque não tinha guerra. Muitos samurais eles começaram a virar ronins, que seriam os samurais andantes. Não tinham emprego, não tinha como ter uma maneira de sobreviver. Alguns procuraram outras maneiras de sobreviver, viraram camponeses ou viraram monges, cada um ter um ramo, tomando um rumo. E só que como o samurai, ele era, desde criança, ele tinha que nascer numa família já de samurais, e desde criança ele aprendia a ser lutador, muitos eles não sabiam ir para outro lugar, né, ter uma outra alternativa de subsistência. Então alguns que já não tinham a cabeça muito no lugar, eles começaram a virar bandidos, saqueadores, e era muito fácil atacar qualquer um do povo, porque ninguém sabia se defender e ninguém podia usar uma arma para se defender contra eles. E aí que começou o desenvolvimento do Karatê, para se defender contra esses samurais. Está aí, Rogério. Jogada de fé, professor, também é história. Cultura. Que beleza, é cultura, é cultura. Mestre Edney, e a sua ligação pessoal com o Karatê? Quando isso se dá? Eu sei que tem todo um fundo histórico, mas em que momento, em suma, em resumo, em que momento que você descobre o Karatê? Bem, eu comecei o Karatê, tinha 10 anos de idade, né? Então era sempre... Desculpa a curiosidade, hoje você tem? 38. 38, então você, com 10 anos... Eu comecei o Karatê. E era sempre franzino, pequenininho, magrinho, e, né, as crianças, né, os amigos, né, supostos amigos, sempre, né, briga e sempre abusavam e batiam. E eu apanhava muito na escola. Mas não sabia o que fazer. E minha mãe falou, ó, você tem que fazer uma arte marcial para você aprender a se defender. Né? E eu não tinha noção nenhuma. E com amigos que estudavam comigo, que já praticavam Karatê, falou, vamos na minha academia, faz uma aula, vai ver como é. E eu fiz minha primeira aula em 85, desculpa. Em 85 fiz a primeira aula de Karatê e até hoje eu nunca parei. Então a sua relação, mestre Edney, com o Karatê
é bem parecida com o surgimento, né? Sim. Ou seja, a sua relação se dá, Rogério, por conta dessa defesa pessoal, Defesa né? pessoal. E eu não uso, daí quando você começa a aprender, né, no início você fica mais, né, eufórico, eu quero bater, mas você aprende que a técnica é a última coisa que você vai usar. Né, você aprende a defesa pessoal, o importante defesa pessoal não é a técnica que você vai usar, é saber evitar a situação. Eu poderia dizer, estou falando bobagem, eu como leigo, não é um ataque pessoal, é para defesa pessoal, né? Exatamente. Já diz tudo, né, professor? Exatamente. Olê, pegando um Pois não. gancho nessa questão que eu estava lendo hoje sobre uma defesa pessoal, como você fala com seus alunos, professor, para ele, quando for ter um assalto, alguma coisa, não querer usar isso como uma defesa pessoal, estou aprendendo, então eu vou reagir, então eu posso reagir. Como que você fala com eles sobre isso? A primeira reação em uma situação de risco, né, de um assalto, hoje em dia a gente vive numa situação cada vez mais... Né, De uma violência. É uma violência gratuita, bandidos não têm nada a perder, eles matam por nenhuma razão. Então, numa situação, a primeira coisa, entrega o que o bandido te pede. Né? Quer roubar seu carro, quer roubar seu tênis, sua carteira, entrega, pelo menos o material você trabalha, você conquista, agora a sua vida não. Mas existem situações que você não tem jeito. O bandido vai te matar e vai te matar mesmo. Então se você existe a oportunidade e o principal, a qualidade técnica, ou seja, ter anos de treinamento... Você está bem treinado. Exatamente. Anos de treinamento, você não tem a segunda chance. Se tem uma chance, faça ela bem feito. Eu, graças a Deus, nunca fui assaltado. Não fica escrito na minha testa que eu sou professor de karatê. Né? Eu posso estar no carro, posso estar em qualquer lugar, a pessoa pode vir assaltar. Então, nunca fui. Então, nunca precisei usar numa situação de assalto. Mas não quer dizer também que alguém vem me assaltar e eu vou usar. Não sei se eu vou ter a oportunidade de usar. Então, eu não aconselho ninguém a usar, porque eles não têm nada a perder. Nós temos nossa vida, nossa família, né? Então, a situação é muito delicada em relação a isso. Mestre Edney, Rogério, vocês me permitem um intervalo? Pois não. A gente vai chamar um pequeno break e a dica do mestre Edney é sempre, num primeiro momento, e a dica das autoridades, né, de segurança, é não reagir, né, professor? Acho que Sim. o ideal é não reagir. As coisas materiais a gente pode conquistar. Essas coisas vão e vêm, né? Sim. O ideal é a gente nunca reagir. O programa está muito bom, você pode ligar no 23 79 47 33. Num segundo momento, após o break, a gente continua com essa entrevista maravilhosa. E na sua opinião, dê a sua opinião. A arte marcial pode tornar o ser humano mais violento, autossuficiente, por exemplo? Aquele que já tem uma tendência à violência, será que ele fica mais violento a partir de um contato com a arte marcial? Qual a sua opinião? 23 79 47 33, um pequeno break rapidinho e nós voltamos com Jogada de Fé. Um advogado em busca de compartilhar informações que formam as leis da sociedade. Dr. Cristiano entrevista os mais variados profissionais. Boa noite para você, boa noite Brasil. E mais uma quinta-feira eu aqui com você pela Rede Eco TV. Esclareça suas dúvidas e fique por dentro dos trâmites jurídicos. Dr. Cristiano, para você, todas as quintas às 9 da noite, aqui na Rede Eco TV. Quando uma pessoa provoca alguém como ele na rua, não tem ideia do que ele é capaz. Sou capaz de deixar pra lá. Minha vida vale muito mais do que qualquer briga ou discussão. No Brasil, centenas de pessoas são mortas por motivos fúteis. Conte até 10. A raiva passa e a vida fica. Paz. Essa é a atitude. Uma campanha do Conselho Nacional do Ministério Público e ANASP. Voltamos com Jogada de Fé, eu acompanhado sempre do Rogério Garruti, o maior comentarista esportivo do Brasil, e hoje recebendo
o mestre de Karatê, Ednei Albigese. Aqui chegaram algumas ligações, muito obrigado, que Deus abençoe a todos. O Pedro de Ferrazópolis, ele tem uma pergunta, daqui a pouco a gente faz. O Macários, que teve um programa aqui, saiu do programa ainda há pouco ao vivo, das 8 às 9, um beijão no coração do Ricardo Macários de Santo André, um abraço para todos do programa. O Jorge Correia, que é telespectador fiel, um beijão no seu coração, Jorge, de Santo André, Vila Pires. Um abraço para todos, um abraço para o Leandro, muito obrigado. Tem algumas perguntas aqui. O Sandro também Oliveira faz algumas perguntas. Obrigado, Sandro. Faz uma pergunta, daqui a pouco a gente passa para o mestre. A pergunta do Sandro e do Pedro Henrique. Mestre Ednei, é o seguinte, o MMA está na moda aí, a gente tem visto, que é a... que significa... Mixed Martial Arts. Isso, em inglês. Artes marciais Artes mistas. marciais mistas, ou seja, é uma mistura. Sim. É o jiu-jitsu, né? Se eu estiver errado, me corrija. O karatê, boxe também. É uma mistura disso, é um mix. Não existe uma arte marcial específica. Né? Certo. Mas normalmente quem pratica MMA tem que saber uma luta que usa soco, chute e chão. Quer dizer, aí entra o karatê... Karatê, Muay Judô Thai, também, kickbox, Muay Thai. judô, luta greco-romana. Quer dizer, o cara tem que ser bom, né, professor? Ele tem que conhecer pelo menos as 3 práticas. O cara tem Longa que ser bom. distância, curta distância e no chão. Olha aí que beleza. Aí eu pergunto, mestre Ednei, esse tipo de luta, eu vou chamar de luta, né? Porque é a linguagem Sim. do povo. Esse tipo de luta não tem incentivado o jovem à violência, tendo em vista que nós estamos vivendo no meio de um fogo cruzado, o senhor mesmo disse. O que o senhor tem a dizer? Porque tem gente que critica muito. Sim. Tem gente que diz que isso aqui não é esporte nem aqui, nem no Japão e nem na China. Sim. A gente tem 2 lados para ver o MMA. Né? Hoje ele é uma febre, é uma moda. Né? Mas antes do MMA existiam outras competições do mesmo segmento e eram muito mais violentas. Né? Era o antigo chamado de vale tudo. Mas hoje o MMA, o importante dele é que você tem atletas. Eles não são apenas praticantes de arte marcial. Eles são atletas que treinam para aquele tipo de atividade. Eles têm que ter essa formação completa, né, de luta de longa distância, curta distância, luta no chão, independente da arte marcial que ele pratica, mas ele tem que ter esse conhecimento global, porque senão ele vai ter uma grande desvantagem contra os outros atletas. Isso a gente está dizendo de atleta de MMA. É muito diferente aquela pessoa que treina numa academia, que chama-se de MMA, e ele quer usar esse conhecimento de arte marcial na rua. Então é como o futebol. Um grande jogador de futebol não vai ficar brincando de bola num final de semana. Ele não pode correr o risco de se machucar, de estar contundido, sendo que ele tem um time, toda uma estrutura por trás dele. É a mesma coisa os atletas de MMA. Né? Então, a pessoa que se propõe a fazer isso, ele tem que ter uma consciência muito certa. E normalmente... Está bem concentrado. Exatamente. E ele tem que ter essa formação de arte marcial. Se ele tem uma boa formação de arte marcial, seja ela qual for, karatê, judô, jiu-jitsu, muay thai, enfim, ele teve uma boa formação de arte marcial, ele conheceu a filosofia de arte marcial. Então ele não vai levar isso para um lado pessoal para brigar com aquele cara que fechou ele no trânsito, Mas, por exemplo. mestre Ednei, vamos cutucar mais um pouquinho? Vamos, Posso? claro. Você não vai me dar nenhum golpe aqui Não, no claro karatê, que não. Né? O cara com medo corre bem, eu vou correr muito. Mas veja bem, por exemplo, o jovem hoje, o garoto hoje, ele vê o Neymar jogando, ele quer imitar, ele gosta de Sim. futebol, ele quer imitar o Neymar no seu cabelo, né, Rogério? Claro. O jogador de futebol que é ídolo do garoto coloca um brinco, o garoto quer colocar também. A gente vê isso na nossa família, etc. Um jovem que acompanha, um garotinho que acompanha o MMA, ele não vai querer reproduzir isso na escola, ele pode não querer tornar-se um atleta profissional. Sim. Mas eu ainda cutuco isso. O senhor teve contato com alguém que o senhor percebeu que a partir da arte marcial, essa pessoa teve um contato com a arte marcial, a partir disso tornou-se mais violenta? O senhor tem alguma experiência, claro, sem citar nome, alguma Claro. coisa assim? É assim, é claro que o que a mídia mostra é exemplo para o jovem. Né? Então, como se disse, como o que ele acha, o que ele vê numas lutas de MMA ou qualquer outro exemplo que a gente tem até de música, enfim, né? Como no caso A mídia tem do uma influência futebol, muito ela grande. tem uma influência muito grande. Então, o importante é o seguinte, primeiro, MMA
ou o treinamento de MMA não é para criança, é para adulto. Como a origem da arte marcial. Nenhuma arte marcial ela nasceu para ser ensinada para criança. Todas as crianças que aprendem é uma adaptação. Então já começa o foco. O foco é adulto, que ele já teria teoricamente uma consciência, né, uma consciência sobre o que ele quer na vida dele. Segundo, ele tem que ter uma formação básica de uma outra arte marcial. É aí que vem a filosofia. Então ele conhece essa arte marcial. Então o que eu aconselho a qualquer jovem que quer entrar no MMA ou ver aqueles grandes ídolos deles lutando, ganhando muito dinheiro, inclusive no MMA, é o seguinte: faça uma arte marcial primeiro. Uma arte marcial tradicional. O que é uma arte marcial tradicional? Karatê, judô, kung fu, jiu-jitsu. Procure um bom professor que vai instruí-lo no caminho certo. Aí ele não vai ser uma pessoa agressiva. Se ele for, ele pode ser agressivo na luta, não no dia a dia dele. Na hora que ele vai lutar, ele vai entrar num ringue, ele vai entrar com a regra da competição e vai lutar. Não para usar isso fora de um ringue. Rogério, nós vamos agora, e professor Edney, para uma pequena homenagem para o senhor. Tá bom? O senhor merece muito mais. E eu gostaria de convidar você telespectador, telespectadora, para acompanhar com a gente essa pequena homenagem. É daqui a pouquinho a gente solta. Quero aproveitar o gancho então e mandar um abração, Rogério, para o Piai, que é um amigo nosso, mestre Edney, e ele é um dos que nos cederam esta camisa da Holanda, que é um time de várzea, um time amador do futebol de Santo André. Nós vamos sortear. Piai, parabéns pelo programa, muito obrigado, Piai, pela força, pelo incentivo. Professor mestre Edney, o Sandro Oliveira de Santo André do Centro, ele diz assim: os golpes do karatê são bem utilizados no UFC? No MMA, por exemplo? Sim, porque primeiro que o próprio UFC e MMA, ele é uma competição, existem regras. Né? Então, muitos golpes, tanto do karatê como de outras artes marciais, são proibidas no UFC. Né? Mas, seguindo a regra, sim, a gente tem um grande representante hoje no UFC, que é o Lyoto Machida, a formação dele é karatê. Por gentileza, então, já pegando um gancho, Pedro Henrique de São Bernardo pergunta o que o senhor acha do Lyoto Machida. Então, a formação básica dele é o karatê. Então ele é faixa preta de karatê de uma família que desde o avô dele veio do Japão e ensina o karatê. E a formação dele faixa preta de karatê e hoje MMA. Claro que lá no UFC ele não luta apenas karatê, ele tem conhecimento de jiu-jitsu, de boxe, mas na maioria das exibições dele, né, as lutas que ele faz, ele sempre demonstra um pouco do karatê, né, alguns movimentos de soco, de chute, de tempo, né, o tempo da luta do karatê muitas vezes ele é um pouco diferente do que em outras artes marciais, então ele é um grande representante, né, do karatê no UFC. Rogério, tem uma Professor, pergunta? a questão do MMA e karatê, por estar na moda, como você falou, uma luta na moda que está tendo aí, caiu bastante a procura para você que é um diretor de academia para fazer aula de karatê e muito mais as pessoas querendo fazer o MMA? A gente diz assim, que de época em época alguma arte marcial está na moda. Prevalece, né, professor? Exatamente, um filme, algum evento, então alguma coisa, sempre você tem alguma coisa que está em ascensão, mas o karatê, por ser uma arte tradicional, ele fica muito estável à procura, porque muitas vezes o adulto que procura, muitas vezes ele já treinou quando era criança. Então ele às vezes não pôde continuar e retorna. Depois de muitos anos, tem aluno que parou 30 anos e retornou a praticar karatê. Muitas crianças que vão, às vezes vê filme, desenho, jogos, ou os próprios pais que fizeram querem colocar a criança no karatê porque para ele foi bom. Então eu acho que assim, independente do que a mídia tá na moda na época, o karatê ele fica muito estável por conta disso, porque ele não é apenas uma moda no momento. Ele é uma coisa que existe há muito tempo e tem essa formação do indivíduo. Né? Não é apenas a parte técnica, não é a parte de luta. Então a pessoa acaba levando para a sua vida e acaba indicando sempre para quem está próximo, filhos, sobrinhos, amigos. Né?
Eu penso que a propaganda melhor, mestre Edney, é do próprio praticante, né, da arte marcial, né? E as modas, né, como nos outros segmentos, as modas vão e vêm, né? Exatamente. Então as modas, elas vão e vêm. Nós vamos chamar um pequeno break, é rapidinho, jogada de fé. Daqui a pouco a gente volta com esse bate-papo. E teremos, né, Beza, os gols da rodada do Campeonato Paulista. As coisas estão se afunilando agora. Quero saber quem é melhor. O time do Rogério, São Paulo, ou o time do Beza, que é o Santos? Ou, desculpa, Beza, que é o Corinthians, o time do Beza. E rapidinho a gente volta, hein? Um advogado em busca de compartilhar informações que formam as leis da sociedade. Dr. Cristiano entrevista os mais variados profissionais. Boa noite para você, boa noite Brasil. Em mais uma quinta-feira eu aqui com você pela Rede Eco TV. Esclareça suas dúvidas e fique por dentro dos trâmites jurídicos. Dr. Cristiano, para você, todas as quintas às 9 da noite, aqui na Rede Eco TV. Quando uma pessoa provoca alguém como ele na rua, não tem ideia do que ele é capaz. Sou capaz de deixar pra lá. Minha vida vale muito mais do que qualquer briga ou discussão. No Brasil, centenas de pessoas são mortas por motivos fúteis. Conte até 10. A raiva passa e a vida fica. Paz, essa é a atitude. Uma campanha do Conselho Nacional do Ministério Público e ANASP. Nosso corpo e nossa mente vivem muito melhor quando são bem cuidados. Quer saber como viver lado a lado com o bem-estar? Assista ao programa De Bem com a Vida. Dr. Luiz Rasante traz dicas importantes e orientações de saúde. Olá, este é o programa De Bem com a Vida, mais uma vez com vocês, 5 anos na Rede Eco TV. Eu sou o Dr. Luiz Rasante Júnior, falo sobre homeopatia, acupuntura, clínica geral, trazendo informações sobre saúde, bem-estar e qualidade de vida. De Bem com a Vida, toda quinta, às 7h30 da noite, aqui na Rede Eco TV. Deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo. Fulguras ao Brasil, florão da América. Iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida. Teus risonhos lindos campos têm mais flores. Nossos bosques têm mais vida. Nossa vida em teu seio mais amores. Assine a petição pela lei do desmatamento zero. Eu assinei. E eu também assinei. Eu assinei. Abrace essa causa. Assine. Um programa que traz autoconhecimento, saúde e espiritualidade. Beth Frati bate um papo com especialistas de todas as áreas da saúde e de terapias complementares, visando autoajuda, prevenção e respeito ao próximo. Uma boa noite, Beth Frati, a Vida Natural já está no ar. Estou feliz de estar novamente aqui com você, trocando as nossas ideias, sempre fazendo novos amigos. Beth Frati e a Vida Natural. Ao vivo, todas as segundas, quartas e sextas, às 7h30 da noite. Aqui, na Rede Eco TV. Vem comigo fazer essa jogada de fé. Hoje, eu, o irmão Leandro, Rogério também, com o mestre Edney. Hoje nós estamos falando de karatê, hein? Depois do programa eu quero pegar o Beza, quero ver se ele é bom mesmo, eu quero pegar o Beza. O mestre Edney vai me ensinar uns golpes aí, eu vou pegar o Beza. Eu quero mandar um abração para o Tatu de Santo André, especificamente do Parque Capuava, Santo André, no ABC Paulista. Ele dá os parabéns, obrigado, Tatu, que Deus te abençoe. E o André Rezende também, Rogério, que é telespectador fiel de Santo André, do Parque João Ramalho, acompanha o programa e dá os parabéns, que Deus te abençoe, muito obrigado, Deus abençoe sua família. Vamos já, Beza, chamar os gols da rodada? Então agora é com o Rogério Garruti. Quem manda é ele agora, eu só vou cutucá-lo e depois eu quero saber se o mestre Edney tem algum time de coração, hein? Vamos lá, Rogério, os gols do Campeonato Paulista, é com você. É isso aí, Lê. O Paulista que agora afunilou, né? Como falam, o Paulista na primeira fase não tem graça. Dizem que agora começou, agora né, que começou o Paulista, né? Muitos falam que tem que mudar, mas isso daí todo ano tá a mesma coisa. Mas agora é para valer mesmo. O Leandro aqui, que é o
o nosso Milton Neves da Eco TV, conhece muito da história do futebol. Acertou os 4 resultados, né, Lê? Semana Acertou passada, o Mojimirim, o São Paulo, o Santos e o Corinthians. E nós vamos aos gols agora dessas finais. O primeiro jogo, São Paulo e Penapolense. Vamos aos gols. Isso aí. Primeiramente, eu quero dar os parabéns, né, à diretoria do São Paulo por esse uniforme, coisa mais linda. Não, mas né? era o São Paulo, era o Mogi ali. Meu Deus do céu, que mal. Aí Gélio, a gente matou, começa a zoar São Paulo e não fica bravo. Beza e Mercedes, inclusive eu estava lendo, Rogério, matou o símbolo do São Paulo, patrocinador reclamou. É horrível, feio. Até de ver na televisão vermelhão, é feio. Por inteiro, de ver matou jogar. o símbolo, matou o patrocinador, matou todo mundo. E é isso aí, o São Paulo que terminou o Campeonato Paulista em primeiro colocado, né? Pegou o Penapolense, Leandro, tomou um sufoco, fez 1-0 ali, tomou um sufoco, o Rogério Ceni fez uma defesa ali também, e passou e vai pegar agora o Corinthians. Né? O Corinthians no domingo. Rogério, aproveitando um gancho para nós ganharmos tempo, inclusive na quinta-feira, agora o São Paulo joga no Morumbi contra o Atlético Mineiro pela Libertadores. E aí, Rogério, será que esse resultado apertado influencia no jogo ou a motivação é outra, hein? Ah, eu creio que é outra, Leandro. Para o jogador jogar um Paulista e uma Libertadores, eu creio que muda completamente aí. A motivação de jogar, eu vejo isso pelo Palmeiras, que no Paulista, aquela nhaca ali, né, sem técnica, mas na Libertadores pelo menos raça mostra. E os treinadores falam, as pessoas falam que Libertadores é um campeonato, é uma taça de pegada, né? E é verdade. Então a motivação é outra. A motivação é outra e eu creio que o São Paulo vai passar do Atlético Mineiro. E diga-se de passagem, muitos comentaristas de futebol têm dito que o Atlético Mineiro joga o melhor futebol da América do Sul atualmente, Rogério. O que você acha que acontece agora? São Paulo ou Atlético? Eu acho que o São Paulo passa, na minha opinião, o São Paulo passa. Você acha que passa, que se classifica? Que se classifica. Lembrando que tem o jogo de volta lá. Tem o jogo de volta lá em Minas. Então, no frigir dos ovos, você acha que o São Paulo passa? Eu acho que o São Paulo, pela tradição na Libertadores, pelo elenco que eu falo aqui, o Beza, ele dá risada. É a hora de ver o elenco, né, que está disputando duas finais aí, né? Depois eu pergunto do Paulista. Então, em relação à Libertadores, você acha que o São Paulo passa? Eu acho que o São Paulo passa pelo Atlético. Beleza. Temos mais gols aí, Beza? Temos mais gols. Agora Santos e Palmeiras. Vamos aos gols. É isso aí, o Santos, né, Leandro, que você também falou que iria ganhar do Palmeiras. Passaria. Passou, né? Eu quero aqui ressaltar e falar, homenagear não, elogiar o Bruno. A semana passada eu critiquei bastante ele, Leandro, porque ele é um goleiro do Palmeiras, que tem uma tradição de goleiros e não estava aproveitando a oportunidade. Ele falhou feio contra o Ituano. Ele falhou, mas contra o Santos catou muito, Leandro. Salvou 3, 4 bolas ali que o Palmeiras poderia tomar uma goleada do Santos. Aí nos pênaltis não teve jeito, né? O Kleber, que eu pensei que ia se redimir, fez o gol do Palmeiras de cabeça ali. Depois me bate um pênalti naquele no meio do gol que parece, professor, que você falou muito de treinamento, que eu não entendo como bate um pênalti daquele. Mas o Santos passou, né? Posso dar minha opinião, Pode dar Rogério? a opinião.
Para o Palmeiras tá bom, para a proposta do Palmeiras, o Palmeiras que vem de uma fase não boa já há alguns anos, embora disfarçou e ganhou a Copa do Brasil, para o Palmeiras tá bom, né, Rogério? Perdeu para uma equipe de ponta, o Santos, né? Então para o Palmeiras tá bom. O Palmeiras a gente não pode, acho que o torcedor palmeirense não pode exigir muito além do que nós vimos ainda. É como eu falei, o Palmeiras ele vai chegar onde chegar, no Paulista já saiu, na Libertadores jogando mesmo. Na vontade, porque na técnica, na base do karatê, na disciplina. Na técnica, na habilidade não vai chegar porque não tem. Rogério, inclusive hoje o Palmeiras joga, agora pegando um gancho na Libertadores, joga no México contra o Tijuana, gramado sintético. O Palmeiras tem alguma chance lá hoje? Libertadores? 10h30. Então, jogando daquele jeito, bicão pro lado, chutando e... O pessoal fala que a bola quica muito e o jogo fica mais rápido no gramado sintético. Eu não sei, jogador mesmo que vai lá e joga, fala que é assim, né, Leandro? Você joga bola, nós temos campos aqui da Várzea, você joga no Nacional de Sintético. Então vocês sabem que existe a diferença do campo, da grama sintética, da normal ali. Então, mas vamos torcer, né? O Palmeiras. Você acha que tem chance o Palmeiras? Eu acho que tem chance. O segundo jogo é em casa, com o apoio da torcida. Vamos lá, vamos torcer, vamos ver até onde o Palmeiras vai chegar, né? E agora nós temos mais os gols de e Ponte, Leandro. Vamos aos gols. Aí o Coringão, né? Que é o time do Beza. A gente cornetando aqui também. A gente não, vou falar por mim, né? Falando que o Corinthians não ganhava desde 2009, lá da Ponte. Mas foi lá e deu um chocolate. Tá com um time muito arrumadinho mesmo, pra você ver. Às vezes o Pato, ele é banco do Romarinho, né? Que elenco, né? Que coisa... O Corinthians está muito bem. Tá bom. Esses dias eu estava assistindo esporte na hora do almoço ali, e aonde coloca, tá passando, professor, do Corinthians, falando do Corinthians. E meu pai comentando, falou, o time que está em alta hoje, não tem jeito. Eu quero até, Rogério, destacar o seguinte, que na semana passada eu disse que havia um equilíbrio. E disse também aqui, ao vivo, que a Ponte estava um pouquinho à frente do Corinthians por conta da motivação. Mas o Corinthians, ele consegue tornar fácil, tornar sem graça aquele jogo que era para ser muito interessante. Ele consegue tornar sem graça porque supera o adversário. O Corinthians está de parabéns, a meu ver. Tem dois volantes ali de muita qualidade, né, Leandro? Eu acho que o Danilo errou, Rogério. Eu acho que o Danilo errou. O chute saiu para trás. Tem Fábio Beza. O calcanhar, coisa linda do Danilo. Me lembrou o Dr. Sócrates, ex-corintiano. Que Deus o tenha. O Sócrates tocava muito de calcanhar, o Danilo ali, sacanagem. O Corinthians está muito bem. O Beza falou aqui do Danilo, que é melhor que o Ganso, na minha opinião, com certeza é melhor. Melhor do que o Ganso? O histórico do Danilo é muito maior do que o Ganso, né? Então, é isso aí. O Corinthians vai para cima agora do São Paulo. Vai ser um jogo bom, vai ser no Morumbi o jogo, né? Com a torcida do São Paulo ali. O São Paulo que tem fama de freguês do Corinthians, né? Vamos lá. E pegando um gancho, e Corinthians e Boca amanhã, será que o Corinthians cala o Boca ou Boca vai abocanhar o Corinthians na Argentina amanhã? Leandro, eu creio que vai ser igual ao ano passado, vai ser empate amanhã. Você acha que o Corinthians empata lá? O Corinthians lá vai ganhar aqui. E ganha aqui, então o Corinthians passa... O Corinthians vai passar. O Corinthians passa pelo Boca. E Rogério, um comentário rápido, hein? Agora o Mogi enfrenta o Santos, porque o jogo é Mogi e Santos, né? É lá no interior. Mogi e Santos, quem passa para a final do Paulista? O Santos, para mim a final do Paulista... Passa o Santos e na outra semifinal, São Paulo e Corinthians. Eu acho que passa o São Paulo e Mogi a final. São Paulo e Santos a final. Então nós teremos Sansão aí. Então o Corinthians está fora, passa na Libertadores, na sua opinião, mas está fora do Paulista da final. Está fora da... E fazer um elogio pro Mogi também, você lembrou, Leandro? Meteu 6, né? 6-0 no Botafogo. Não podemos esquecer. Mas eu acho que o do Santos não vai passar. Com base nessas informações, Rogério, quero saber do mestre Edney se ele tem algum time de coração. E diga-se de passagem, o time que o senhor falar que torce, eu torço também com medo de apanhar. Pode falar. Eu sou, com relação ao futebol, sou muito tranquilo, assim. Eu torço pro Corinthians,
mas não sou aquele que fica acompanhando os jogos, que briga por causa de time, não. Eu sou mais tranquilo em relação a isso. O senhor é um corintiano tranquilo? Sou um corintiano tranquilo. Para o nosso bem aqui, nós que não lutamos, eu que não luto nada, ainda bem que o professor é tranquilo. Rogério, eu quero destacar o seguinte também, Beza, rapidinho, daqui a pouco nós teremos a homenagem, quero destacar o seguinte, na segunda divisão do Paulista, que é chamada Série A2, os 4 já estão classificados, 4. Um é a Portuguesa, o Rio Claro, Comercial voltando, Comercial de Ribeirão Preto, e o Audax estreando na primeira divisão ano que vem. Então, Portuguesa, Rio Claro, Comercial de Rio Preto e Audax. E a final, ela será feita por Portuguesa e Rio Claro, a nossa luzinha voltando para a primeira divisão. Legal, coisa e linda. também Comercial de Ribeirão Preto. Outra informação importante, quero convidar o Fábio Beza para pagar o meu ingresso lá amanhã, feriado, dia 1º de maio, Santo André e Goiás, é o jogo de ida da Copa do Brasil. Santo André joga dia 15 em Goiás, decide lá. É um jogo decisivo amanhã, 3 horas da tarde, no Bruno José Daniel. A entrada integral é R$20, meia entrada R$10. Amanhã, 3 horas da tarde, a diretoria de Santo André convoca todos os andreenses, todos que moram no ABC Paulista, Santo André e Goiás, às 3 da tarde, no Bruno José Daniel. Beza, nós estamos com homenagem aí? Está na agulha aí? Tem bala na agulha, Beza? Então vamos soltar uma homenagem aí para o professor Ednei Albigese, mestre de Karatê. Eu te convido, você, telespectador, telespectadora, a acompanhar essa homenagem com a gente. Vamos lá? Show de bola, eu gostei muito dessa singela homenagem ao mestre Ednei. Inclusive, você que não conhece o Fábio Beza, nosso jornalista aqui, o Beza, gente boa toda a vida, estava numa das fotos ali, hein? Pagando, Rogério, como diz o outro na gíria, pagando de gatinho. Camisa da Argentina. Camisa, já tá errado, camisa da Argentina e querendo dar um golpe ali. Mestre Ednei, fala pra gente aí um pouco dessas fotos aí. Parece que o senhor falou de uma competição de domingo passado. Tem uma foto, a primeira foto foi as primeiras fotos foram de uma competição que nós participamos domingo, no Guarujá, que foi competição de artes marciais, né? Não era apenas karatê, era um karatê com kung-fu, taekwondo, e era internacional, né? Brasil, Paraguai e Argentina estavam participando. Olha, Brasil, Paraguai e Argentina. O Beza estava lá ou não? Não, né? Se ele com a camisa da Argentina. Ele desfalcou a nossa equipe, né? Tá certo. Daqui a pouquinho a gente vai chamar o break, mas 30 segundinhos, professor, é um desafio. É o seguinte, quando a arte marcial passa a fazer parte de uma competição, quando isso torna-se um esporte olímpico, uma competição esportiva, perde a sua essência da defesa pessoal, por exemplo? O karatê a gente divide hoje em 2 partes, o karatê esportivo e o karatê budô. Budô é a essência da arte marcial. Então, a competição, como qualquer esporte, existem muitas regras. E então você tira praticamente 10% das técnicas permitidas no karatê para se colocar numa competição. E lá é o controle, né? Não pode haver nocaute, você não pode sangrar o adversário. Então existem muitas regras. Então, se você pratica apenas o karatê esportivo, você perde 90% do karatê. Mas dá para fazer esse link? Você tem que fazer os dois.
né? Tem que praticar os dois, o karatê budô e o karatê esporte. Aí você tem a formação não apenas da competição, mas a formação da pessoa fazer uma atividade física, ter uma consciência melhor, o trabalho mental, o trabalho disciplinar. Então, não apenas competição, mas também o karatê como arte marcial. Isso é muito aí. Importante. Uma aula hoje teórica de karatê com o mestre Ednei Albigés no Jogada de Fé. Nós vamos para um pequeno break rapidinho. É um golpe de karatê, é coisa rápida e a gente já volta. Um programa que traz autoconhecimento, saúde e espiritualidade. Beth Frati bate um papo com especialistas de todas as áreas da saúde e de terapias complementares, visando autoajuda, prevenção e respeito ao próximo. Uma boa noite, Beth Frati, a Vida Natural já está no ar. Estou feliz de estar novamente aqui com vocês, trocando as nossas ideias, sempre fazendo novos amigos. Beth Frati e a Vida Natural. Ao vivo, todas as segundas, quartas e sextas, às 7h30 da noite. Aqui, na Rede Eco TV. Deitado eternamente em berço esplêndido. Ao som do mar e à luz do céu profundo. Fulguras, ó Brasil, florão da América. Iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida. Teus risonhos, lindos campos têm mais flores. Nossos bosques têm mais vida. Nossa vida em teu seio mais amores. Assine a petição pela lei do desmatamento zero. Eu assinei. E eu também assinei. Eu assinei. Abrace essa causa. Assim. Vem comigo no Jogada de Fé. Hoje a gente fazendo um mix aí, uma mistura entre futebol, entre o karatê, entre MMA. Tá muito legal. O programa hoje está democrático e eclético, hein? Quero mandar um abração para Sandra de Santo André, do Capuava, que Deus abençoe. Para o Felipe do Capuava em Santo André. E Rogério, um abraço. Tá mandando um abraço, Rogério. É o Felipe do Capuava. Outro. Que beleza. Rogério retribuiu. O Denis, que é vizinho do Rogério. O Rogério tá famoso demais. Denis, que é vizinho do Rogério Capuava em Santo André. Rogério, manda um abração. Abraço, Denis. E a Gislaine, que é do Curuçá em Santo André. Um abraço. A Gleice ou Cleice, manda um abraço para todos. Muito obrigado. O Rogério de Santo André, um abraço. Pedro Henrique, que me parece que é aluno do mestre Ednei do Curuçá, ele manda um abraço pro mestre Ednei. Obrigado, Pedro, para você também. É aluno? Que beleza. É aluno. Mestre Ednei, é o seguinte, o Ronald, que é um aluno também de Santo André, me parece que ele é aluno. Sim, sim. Ele fala sobre o equilíbrio e a disciplina. Aí eu já emendo uma pergunta que está aqui na minha colinha. O karatê, ele contribui em quê com a sociedade? Fala um pouco, é rapidinho, é um desafio, é um ping-pong, claro. sobre essa ideia da disciplina do karatê. Diga-se de passagem, fazendo a minha pesquisa, alguém vai dizer para nós que karatê está ligado a caráter. Está ligado a caráter. O que o senhor pode nos dizer acerca do equilíbrio, disciplina, professor? Como se disse, o caráter, né? No karatê ele tem 5 lemas, né? Isso é mundial. Que o primeiro lema dele é se esforçar para ter um bom caráter. Né? Então a gente tem que sempre nos esforçar para ser boas pessoas para a sociedade. E o karatê ele ensina isso, né? Você ter disciplina e respeito ao próximo. Né? Você, em qualquer luta, em qualquer treinamento, você cumprimenta o seu adversário, você cumprimenta o seu parceiro, porque você está precisando do corpo dele para você treinar. Né? Então tem que ter um respeito mútuo, não querer machucar o seu adversário em um treinamento, porque ele está oferecendo o seu corpo para você treinar e desenvolver a si mesmo. Então a disciplina e o respeito é a base. Né? E o equilíbrio mental vem disso, porque muitas vezes hoje em dia, como a gente disse agora há pouco, que a sociedade é tão, o trabalho, o trânsito, enfim, tudo o que a sociedade moderna exige de nós somos muito estressados, o estresse é normal. E na arte marcial, no karatê, você corre, você soa, você grita, você
um saco de pancada, você vai lá dar Mestre 10 Edney, minutos batendo no saco de pancada. como diz na linguagem do futebol, tira a nhaca, né? Exatamente. Tem gente que chega na academia e fala assim, olha, hoje eu tô com o meu chefe por aqui. Falando, tá bom, ó. Coloca o saco de pancada e fala, imagina que o seu chefe tá ali. É 5 minutos de pancada ali, acabou, outro dia ele tá bem. Então, sendo assim, um conselho para a sociedade que está tão estressada, né? E nós indicamos a prática do esporte, né? Sim, a prática de arte marcial. E muito interessante essa ideia do equilíbrio, da disciplina. Uma coisa que me apaixona, mestre Edney, é quando eu vejo aqueles marmanjos se batendo, etc. Como eu sou mais voltado para o futebol, acompanho mais futebol, às vezes a gente estranha uma coisa ou outra, mas o que me fascina, Rogério, após a luta, quando eles conseguem se abraçar, eles conseguem conversar com naturalidade, isso me mostra, revela para nós um equilíbrio, uma disciplina muito grande. Lembrando que a segunda parte da matéria do Ari, do seu Ari, que trabalha há quase 40 anos com futebol, principalmente com a garotada, a segunda parte da matéria que nós iniciamos a semana passada, a segunda parte vai para o próximo programa, tá bom? O Ari, lá do Jardim Santo Alberto, em Santo André, está dado o recado. Beza, quantos minutos a gente tem de programa? Quantos minutos, Elton? Preciso me controlar aqui. Eu preciso ter um equilíbrio e a disciplina. Apenas 3? Ah, nós temos mais alguns minutinhos. Legal. Eu preciso de disciplina e equilíbrio aqui. Eu quero, antes de passar para o meu convidado, as considerações finais também do Rogério, quero mandar um abração para algumas pessoas que acompanham o Beza. São fiéis e eu estou devendo. Vai para o Fernando, para a família. O Fernando, que é o vulgo Dedão, sua esposa Simone, seus filhos Lennon e Vitão. Também para o pastor Robson, Jefité e para a sua família. Para o Marcos, Elisama, sua esposa, Mateus, Jardim Itapuã em Santo André. E para o Valdir, que é o Neguinho, o seu genro Crio, sua família, eles têm doado também camisas. Inclusive, semana que vem a gente tem mais uma camisa doada pelo Neguinho, que trabalha com ar-condicionado e refrigeração, para a semana que vem, tá bom? Rogério, é o seguinte, nas suas considerações finais, você tem um minuto para falar desse programa, o que você achou hoje desse nosso contato com o Karatê, Rogério. Fica à vontade pela sua participação, meu irmão. Leandro, vindo para cá, professor, eu falei quando o Beza postou, falando que você estaria aqui, falaríamos sobre o Karatê. Algumas pessoas me chamaram ali no chat e elogiaram e falaram que pelo espaço, que é legal, porque o povo brasileiro dá muito espaço para o futebol, para isso, para aquilo, e talvez deixa de lado um pouco artes marciais. Então, eu achei muito legal, Leandro. Eu creio que nós temos que fazer mais isso. Vamos trazer, Rogério. O professor que nos deu uma aula aqui mesmo, né, teórica, como o Leandro falou, acrescentou muito, né, conhecimento para as nossas vidas, que estamos trabalhando cultura, isso, né, cultura. Eu agradeço, professor, que Deus te abençoe, né, que você possa ser bênção, né, na vida de muitos jovens aí, né, jovens que saem das drogas por causa do futebol. Eu tenho certeza que saem também por causa de um karatê, de um esporte assim, que aprendem a ser homens, né, a ter um caráter. Então é isso, Leandro. Eu quero agradecer pelo programa e agradecer, Lê, pelo jogo que nós fizemos lá. Falei pro pessoal que ia agradecer e ainda não agradeci. O Jogada de Fé já fizemos um jogo. Sábado e eu agradecer lá no todo CC. mundo que jogou pra gente lá, contra o pessoal do CC também. Teremos outros Valeu. eventos, Rogério. Falou, Valeu, Rogério. Que Deus te abençoe. Rogério Garruti, o maior comentarista do Brasil. É um desafio, professor, em 40 segundos, o senhor olhar para aquela câmera. Pode ser, André? Sim. E dar um recado para o nosso povo, dar um conselho para o nosso povo. Seja bem-vindo e daqui a pouco o senhor vai fazer um sorteio, tá bom? O Rogério vai me ajudar aqui, por gentileza, Rogério. Bem, primeiro, obrigado pela oportunidade de falar um pouquinho sobre o Karatê e explicar um pouco para a sociedade, que às vezes as pessoas têm noções diferentes, né, sobre o que é uma arte marcial. Então, ajuda para aquele que é muito agressivo ou muito ativo. No Karatê ele vai ajudar você a ser uma pessoa mais tranquila, ou aquela pessoa também que é mais introvertida, muito mais tranquila. O Karatê também ajuda ele a se tornar mais sociável. Então, ele só traz benefício. O esporte, a arte marcial, é um ótimo caminho para o jovem, para o adulto. E se quer também um caminho competitivo, também tem grandes oportunidades para conquistar medalhas e conhecer o mundo com o Karatê, né? Porque a gente tem um circuito, inclusive, internacional de competições que são bem reconhecidos no mundo todo. Então, professor, depois, por gentileza, deixa o seu telefone de contato rapidinho. O telefone é 11, né, Santo André, 2778-9121 e também tem o 2379-9121.
Temos também o site na internet, né, que é o www.karateabc.com.br. Né, lá consegue muitas informações sobre o Karatê e sobre todo o nosso trabalho. Muito obrigado, professor Edney, obrigado pela participação, que Deus te abençoe. Eu aprendi muito com esse programa, tá bom? Eu quero deixar uma mensagem final com base nessa ideia do equilíbrio, da disciplina. Enquanto eu deixo a mensagem final aqui, o professor Edney, com a ajuda do Rogério, pode mexer aí, professor, e sortear um papelzinho para que a gente possa presentear o nosso telespectador, que você vai retirar a camisa aqui na Rede Eco TV, tá bom? Pode mexer aí e pegar um papelzinho. Com base nessa ideia de disciplina, de respeito ao próximo, eu quero ler um texto, palavras de Jesus. Jesus disse assim no Sermão da Montanha: ouvistes que foi dito, olha aí, professor, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, ou seja, Jesus diz, que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Olha que interessante. Palavra dos mestres, do mestre de todos os mestres. O maior mestre, Jesus, ele disse, os antigos disseram, Beza, olho por olho e dente por dente. Ou seja, escreveu, não leu, o pau comeu. Jesus disse diferente. Jesus disse, se alguém bater de um lado, do lado direito, dê a outra face. Jesus não está dizendo por aí que eu devo sair por aí gritando com megafone. Pode me bater, me batem, pode me bater e fiquem à vontade que eu estou aqui para apanhar mesmo. Não. Jesus quis dizer o seguinte, que se porventura você for afrontado, perdoe, tá certo? Então pratique uma arte marcial para que você ganhe equilíbrio. E se preciso for, use como defesa pessoal, mas nunca como para atacar o pessoal, tá bom? Então Jesus disse que nós devemos dar a outra face. Essa é a dica de hoje, tá bom? E o grande felizardo de hoje, que vai levar essa camisa da Holanda, que é um time amador do futebol de Santo André, é o Denis, lá do Parque Capuava, em Santo André. Denis, você vai receber a camisa. Que Deus te abençoe, parabéns. Mais uma vez, muito obrigado por tudo, tá certo? E até amanhã com o repeteco desse programa às 18 horas e ao vivo às 10 da noite, na próxima terça-feira, eu, Leandro, Rogério Garruti e toda a equipe da Rede Eco TV. Um beijo no seu coração, Deus abençoe a todos. Rogério, valeu.